Boa noite! Esta edição do Informativo começa agora. Uma criança de apenas 1 ano e 5 meses de vida morreu em um acidente doméstico em uma casa no bairro Bromélias, em Timóteo. O acidente ocorreu na tarde de ontem e a criança chegou a ser levada para o hospital, mas já chegou no local sem vida. O que aconteceu no acidente ainda está sendo apurado. Em menos de 30 dias, este é o segundo caso de criança que morre em acidente por afogamento. No começo do mês passado, foi registrada outra ocorrência, em Coronel Fabriciano. Um menino de 9 anos morreu ao cair em uma cisterna, no bairro Pedreira. Durante o debate do programa Pauta Feminina, foi divulgada a pesquisa do Data Senado, que revelou o aumento significativo do número de mulheres que declararam ter sido vítimas de violência. O encontro é uma realização mensal da Procuradoria Especial da Mulher. Durante o debate, foram divulgados os dados mais recentes produzidos pelo Data Senado e pelo Observatório da Mulher contra a Violência. A pesquisa revelou um aumento significativo das mulheres que declararam ter sido vítimas de violência. O número passou de 18% em 2015 para 29% em 2017. A política pública está falhando porque está aumentando a violência, ou a política pública, de certa forma, está tendo sucesso porque está sendo identificando de forma mais clara o que é violência. Então, a identificação da violência é o primeiro passo para você conseguir enfrentá-la. A agilidade e o monitoramento das medidas protetivas, o atendimento psicossocial das vítimas e a intervenção com os homens agressores foram apontados como medidas essenciais no combate à violência contra a mulher. Uma pesquisa feita no Canadá foi bem interessante, que ela dividiu entre homens resistentes à intervenção e homens não resistentes, e quando esses homens passam por uma intervenção motivacional no início, mostrando a importância da líder, tratando esse homem como ser humano, a adesão desses homens vai estar 84%, ou seja, esses homens aderem aos tratamentos, aderem aos acompanhamentos e a taxa de reincidência, dependendo do tipo de intervenção, pode ser bastante sucesso. Um avanço importante seria haver uma previsão expressa na lei, no campo lá das medidas protetivas de urgência, que uma das medidas protetivas de urgência possíveis seria o encaminhamento do agressor a programas de prevenção da reiteração da violência, que abrangeriam tanto os programas psicossociais de reflexão, como exautores de agressão, como também programas relacionados ao uso abusivo de álcool, de drogas ou outras estratégias. Os debatedores também destacaram a importância da efetivação da Lei Maria da Penha. Nós temos uma lei programática que traz uma série de soluções, uma série de medidas, determina a instalação de varas e nós vamos olhar, por exemplo, tem estado que tem 4, 5 juizados, um estado com centenas de municípios, centenas de comarcas. Então, enquanto nós ficarmos debatendo a lei, mas a gente não exigiu o cumprimento dela, nós vamos ficar assim meio que enxugando gelo. A professora de Sociologia da Universidade de Brasília, Lourdes Bandeira, ponderou que o racismo e a violência institucional são obstáculos culturais que incentivam o feminicídio e também precisam ser combatidos. Dados da Central de Atendimento da Mulher, o LIG 180, informa que outra forma de discriminação e de violência institucional, informa que em 2013, 59,4% dos registros de violência doméstica encaminhados ao 180 eram relativos às mulheres negras, o mesmo ocorrendo com os dados apontados pelo Dossiê Mulher 2015 do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, onde aponta que 56% das vítimas dos estupros registrados no estado eram mulheres negras. Decisão do STF deve provocar nova eleição para prefeito em Ipatinga. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na tarde de ontem, pode desembocar uma convocação de novas eleições em várias cidades do Brasil. Dentre as cidades com essa possibilidade estão Ipatinga e Timóteo.
Nas redes sociais, já há grande movimentação do assunto que se torna possível, pois a Corte não votou a modulação dos efeitos da aplicação do prazo de inelegibilidade de 8 anos, o que remete à lei da ficha limpa. Pela decisão, foi mantida a fixação da tese quanto ao efeito da aplicação geral da decisão da Suprema Corte, que em outubro passado votou por 6 votos a 5, mas não decidiu sobre os casos a serem aplicados. Caso ocorra a convocação de novas eleições, não será de imediato, porque ainda existem espaços para alguns instrumentos jurídicos que certamente vão ser utilizados. Entre as tantas guerras urbanas que vive o Brasil, uma agora tem chance de acabar. Desde a noite da última quinta-feira, motoristas de táxi e de aplicativos como Uber e Cabify passaram a ter uma oportunidade de trabalhar em paz. Os passageiros agradecem e também esperam que o projeto que regulamenta os novos serviços de transporte vire lei na prática. Saiba mais sobre o projeto aprovado e que agora precisa apenas de sanção presidencial para virar lei. Pode descer, senão vai quebrar seu carro, parceiro. Olha aí o Uber colocando as malas dentro do táxi. Há alguns anos, o país assiste a uma disputa travada nas ruas e avenidas das grandes e médias cidades. De um lado, o táxi tradicional. De outro, uma novidade. O serviço de transporte de pessoas, operado por meio de aplicativos ao alcance de poucos toques no celular. Esta semana, o Congresso ergueu o que poderá ser uma bandeira branca nesta guerra. O plenário da Câmara fez a última votação no projeto que cria um mínimo de regulação em serviços como Uber, 99 e Cabify. A proposta era acompanhada de perto pelos taxistas preocupados com os efeitos da mudança no seu próprio setor. Depois da votação da noite desta quarta-feira, o projeto de regulação, que já havia passado por várias análises, tanto na Câmara quanto no Senado, segue para a sanção do presidente da República. Agora, só os vetos podem mudar o que foi definido. Caberá às prefeituras definir as regras para o funcionamento dos aplicativos. Isso significa que os municípios poderão, cada um a seu modo, limitar os aplicativos e a quantidade de carros, determinando limites e deveres a serem cumpridos. O município também vai fiscalizar o serviço. Caberá ao aplicativo pagar os impostos devidos e contratar o seguro de acidentes de passageiros e o seguro obrigatório, o DPVAT. Do motorista, será exigido que tenha carteira de habilitação B, com a informação de que exerce uma função remunerada. Ele precisa contribuir para o INSS e apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. O carro não pode ultrapassar a idade máxima determinada pelo município. Alguns itens previstos inicialmente foram derrubados. A exigência de placa vermelha, assim como a autorização para o motorista. Também não será preciso um licenciamento no nome do condutor do veículo e na cidade em que o carro roda. O resultado é considerado um meio-termo entre os interesses de taxistas e aplicativos. Mas uma dúvida permanece. Essa regulamentação será capaz de pacificar esse conflito? Aqui, pelo menos, nós conseguimos rejeitar a emenda que o município não poderia regulamentar. Então, agora, pelo menos essa emenda, nós derrubando do Senado, né, os deputados, o município poderá regulamentar. Agora, na prática, o que pode ocorrer? Pode ocorrer de cada município regulamentar de uma forma. E aí isso tende a judicializar. Vamos torcer para que a maioria dos municípios faça de uma forma uniforme e faça que eles também tenham que ter regras. Não pode ter regras só para um lado. A gente entende que essa regulamentação que foi aprovada, ela é uma regulamentação equilibrada, né? Ela estabelece as diretrizes gerais para os municípios regulamentarem de acordo com o interesse local. Então isso cria uma segurança jurídica, né? E cada um pode analisar qual que é a melhor regulamentação para as cidades. Vai depender da habilidade, da sapiência de cada administração municipal. Porque se elas colocarem, por exemplo, um número infinito, como é hoje em São Paulo, de motoristas de aplicativo, que não termina mais, já chegou em 50 mil e deve estar passando disso logo logo, então realmente o conflito não vai acabar nunca e a rentabilidade tanto do táxi como dos próprios aplicativos vai cair e todos vão sofrer
prejuízos no médio prazo. É um texto que passou por todas as etapas, foi votado na Câmara, houve uma correção no Senado. A Câmara ainda, no seu entendimento, achou que o Senado tinha exagerado em tirar a prerrogativa municipal, ela deu um passo atrás e recuou, mas permitiu que você tivesse regras que garantissem a segurança do usuário e, acima de tudo, no final, a liberdade de escolha. A regulamentação por município vai criar, vamos dizer, regras que garantam, vamos dizer assim, algum equilíbrio na disputa por esse mercado em todas as cidades brasileiras. E tem atração cultural em Ipatinga neste fim de semana. Amanhã é a vez da banda mineira do Vale do Aço, Compadre Nestor, realizar o show acústico Compadre Nestor 2018, às 8 da noite no Teatro Zé Lioguin. No evento, a banda vai apresentar ao público ritmos do pop rock nacional e internacional que fizeram parte e permanecem na vida dos brasileiros. No domingo, às 3 da tarde, o foyer do Centro Cultural Ziminas recebe o evento Sons, Cores e Sabores. O evento vai ter a união da musicalidade e a culinária regional, obras de artistas, fotógrafos e artesãos do Vale do Aço. Encerrando a programação da semana, no domingo vai haver um drama na peça de teatro Dois na Pista, de Alexandre Toledo Produções Artísticas. O espetáculo vai ser realizado no Teatro do Zé Lioguin a partir das 8 da noite. A peça fala do amor entre dois homens, sendo um na faixa dos 50 anos e o outro com a metade da idade. Eles se encontram em um shopping onde começa uma forte relação que mescla paixão, amor e medo. Os ingressos para os espetáculos estão sendo vendidos a preços populares e podem ser adquiridos a R$ 15 até 2 horas antes dos eventos. Você confere a programação completa do Festival de Verão no site do Instituto. Confira a previsão do tempo para amanhã na região sudeste do país. O ar quente e úmido predomina sobre a região sudeste do Brasil neste sábado e o alerta é para temporais nas regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. O tempo permanece seco e quente apenas no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, centro-oeste e sul de Minas Gerais, zona da Mata Mineira e leste de São Paulo, as pancadas de chuva podem começar já na madrugada ou pela manhã e o alerta é para temporais, principalmente a partir da tarde. No Grande Rio, na região de Búzios e Cabo Frio, a chuva deve começar só a partir da tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus em Vitória, 21 graus no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, máxima de 28 graus e em São Paulo, máxima de 29 graus. Março começa com condições típicas de verão e pancadas de chuva frequentes em todas as regiões do Brasil. Na próxima semana, a chuva tende a aumentar em áreas do Sudeste, especialmente sobre o leste de Minas Gerais, o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Nessas localidades, a atuação de uma nova frente fria e de um sistema de baixa pressão atmosférica vai gerar nuvens pesadas. A estimativa é de volumes de chuva perto ou acima de 100 milímetros até o dia 7 de março. Bastante chuva também no estado de São Paulo, sul e parte central de Minas Gerais, Goiás e leste do Paraná, que poderão acumular entre 50 a 100 milímetros.
Volumes moderados são esperados para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, chegando a 50 milímetros. Já o Rio Grande do Sul, que enfrenta problemas com a estiagem, continua com pouca chuva. As rápidas pancadas acumulam no máximo 20 milímetros. O norte do Brasil segue com chuva volumosa. Em todos os estados, a umidade vai permanecer elevada. E a previsão é de volumes entre 50 a 80 milímetros no Amazonas, Acre, Rondônia, sul de Roraima e Amapá. No centro-sul do Pará e no norte do Tocantins, pode chover pelo menos 100 milímetros. A umidade também vai continuar alta no Nordeste, com risco de chuva forte no interior e litoral. A estimativa é de mais de 80 milímetros no sul do Piauí e norte da Bahia. Em outros estados, como Maranhão, Ceará, interior do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, a expectativa é de volumes em torno dos 50 milímetros. E esta edição do Informativo fica por aqui. Uma boa noite para você! No Rio de